Olá, muito boa tarde para você. Começando o Globo Esporte, daqui a pouquinho você vai ver a reportagem com a goleada do Flamengo, líder do Carioca, 5-1 no Madureira, meu irmão. Derrubou o último invicto do campeonato e agora o Gabigol é o maior artilheiro do Flamengo no século. Mas a gente começa te apresentando uma simpática vovó, estou falando da Dona Maria Leides, apaixonada pelo Botafogo. Risadas para todos os gostos e momentos do dia. É dessa forma que Dona Maria Leides, aos 86 anos, gosta de levar a vida, mesmo em tempos tão duros. Vamos pensar sempre que vai passar. Já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid e segue se cuidando. Muito em casa. Quando eu olho pela janela e vejo a rua, é como se eu estivesse lá. Mais ou menos do mesmo jeito que ela faz com a paixão pelo Botafogo. Se não pode ir ao estádio, faz da poltrona de casa a arquibancada. Aí, quando ganha, eu grito, saio na janela, meu prédio é todo flamenguista. Dona Maria Leides é natural de Cuiabá, no Mato Grosso, mas já são 64 anos de Rio de Janeiro, onde se apaixonou pelo seu Francisco e pelo Botafogo de Garrincha. Às vezes eu acordo e falo, mas gente, será que eu já vivi isso tudo? Não é possível, mas vivi. Se no último ano nenhum torcedor pôde acompanhar o time de perto por causa da pandemia, o tempo longe da arquibancada para a Dona Maria Leides já é maior, 7 anos. Só que eu estava por causa de uma artrose que eu arrumei, né? Não posso andar muito. Mas o último foi com a minha neta. Aí eu fui ver, o Botafogo fez 6 gols. Contra quem mesmo? Criciúma. Isso foi em 2014, Botafogo 6-0. E lá estava ela, pela última vez no estádio. É isso aí, meia dúzia de gols. O Botafogo faz 6-0 no Criciúma. Com o telefone na mão, corneta, resenha, acompanha as novidades. Eu tô vendo aqui meus grupos do Botafogo, tem uma porção, não tô dando conta. Às vezes precisa até corrigir a neta desatualizada dos assuntos futebolísticos. Gabigol é o que fez a maioria dos gols, né? É Gabigol. Gabigol não, Gabigol é do Flamengo. É. O nosso é Babygol. Dona Maria Leides é torcedora à moda antiga, daquelas que escrevem carta para a maior entidade do futebol brasileiro. É isso mesmo. A CBF recebeu no dia 19 de fevereiro o seguinte pedido em forma de carta. Abre aspas. Prezados senhores, sou torcedora do futebol brasileiro há muito tempo e venho pedir um grande favor no que se refere ao Z4, a zona do rebaixamento do Brasileirão. Meu time, infelizmente, é um dos rebaixados. Apelo para a solidariedade, humanidade e bom senso dos senhores. Cancelem, por favor, somente o rebaixamento dos nossos times. Agradeço muitíssimo a atenção e apoio de vossas senhorias. Eu lá, uma coisa no meu coração, por favor, vamos eliminar essa parte do Z4. Rebaixamento não, meu time não. E eles me responderam com tanta educação, mas que era impraticável. Quer dizer, recebi um não, né? Coisa de quem ama. Amor daqueles que não se calam. Posso dizer o seguinte, o amor pelo time não morre, meu filho. Morre jamais. O amor que eu tenho é muito grande, dou um pouquinho para vocês. E o Matheus Babi, que a Dona Maria Leides chama de Babigol, tá perto de sair do Botafogo, gente. Ele já aceitou a proposta do Atlético Paranaense, faltam só detalhes ali para ele mudar de time. Se o maior objetivo é a Libertadores a partir do fim desse mês, a boa notícia tem nome e sobrenome. Lucas Claro, o zagueiro que fez seu último jogo na rodada final do Brasileirão, no dia 25 de fevereiro, está recuperado de um desconforto na coxa esquerda e à disposição do técnico Roger Machado para o jogo de hoje à noite contra o Macaé em Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. É reforço para um setor que preocupa o treinador. Em 7 jogos no estadual, o Fluminense sofreu 9 gols, média de mais de 1 por partida. Eu tenho que buscar o equilíbrio, né, defensivo na hora que eu estou atacando.
Esse é um equilíbrio que vai precisar ser buscado a partir desse momento. Regularidade e disciplina na defesa e um certo oportunismo no ataque. Os números indicam o que o Fluminense pode ganhar com a iminente volta do zagueiro Lucas Claro. Na última temporada, ele disputou 42 jogos, 41 como titular e recebeu apenas 2 cartões amarelos, nenhum deles no Brasileirão. Gols foram 6, todos de cabeça. A chave principal do sistema defensivo do Fluminense. Fez um Campeonato Brasileiro de 2020 impecável, né? Ganha muito mesmo com a volta do Lucas Claro. Muito bom jogador mesmo. E olha, o técnico Renato Gaúcho está com Covid, gente. Ele está isolado, sem sintomas, mas não viajou para o Equador, onde o Grêmio enfrenta o Independiente del Valle pela Libertadores. Saúde aí, Renatão. E ó, vou te mostrar a Marta e o Tite vacinados. O técnico da seleção entrou nos critérios da Prefeitura do Rio, né? Ele tem 59 anos e é profissional de educação física. E a nossa rainha Marta joga no Orlando Pride, time da Flórida, estado americano, onde tem vacina para todo mundo com mais de 18 anos. E lá nos Estados Unidos, gente, teve o primeiro jogo com capacidade total de público desde o começo da pandemia. Foi na Liga Americana de Beisebol com 40 mil pessoas para assistir a Texas Rangers contra a Toronto Blue Jays. O governador do Texas permitiu que os estádios fossem reabertos, independentemente das pessoas estarem vacinadas ou não. Os torcedores tinham que usar máscara, mas muita gente que respeitou a regra, o time da casa perdeu para o Toronto Blue Jays. E ainda hoje tem a goleada do Flamengo no Campeonato Carioca com marca importante do Gabigol e também a festa do Minas, de novo, campeão da Superliga Feminina. Olá, no JH, São Paulo bate novo recorde com registro de 1.389 mortes por Covid em 24 horas. Como anda a vacinação pelo país? Em Salvador, as doses estão acabando. Em Nova York, quem tem mais de 16 anos já pode se imunizar a partir de hoje. Começa o depósito da primeira parcela do novo. Um papo com o Zeca, que é um dos principais reforços do time para essa temporada. Zeca chegou ao Vasco há pouco menos de um mês. Se adaptou rapidamente, mas ainda não pode dizer que está em casa. As malas estão tudo no carro ainda. Não dá nem para entrar no carro. Então, mas é o normal, é o começo e eu vou entrar agora para morar essa semana. O lateral do Vasco não teve tempo ainda de se mudar para um apartamento. Até conseguir organizar a vida e trazer a família para o Rio de Janeiro, ele decidiu ficar num hotel. Esse começo também a gente quase nem fica no hotel, porque a gente treina, concentra, já joga, então a gente acaba nem ficando no hotel hospedado, a gente vai hospedar mesmo no hotel da concentração, né? A próxima parada de Zeca é em Tombos, Minas Gerais. O time viajou de ônibus ontem depois do treino. 370 quilômetros separam o Rio de Janeiro da cidade mineira. Foram 6 horas de estrada. É lá que o Vasco enfrenta amanhã o Tombense, pela Copa do Brasil. Só um jogo só, né? Então, acho que eles vão jogar mais fechado, mais no contra-ataque. Além de Zeca, o técnico Marcelo Cabo terá à disposição Léo Matos, Leandro Castan, Marquinhos Gabriel e Germán Cano, poupados do jogo contra o Bangu no fim de semana. Léo Jabá e Morato também foram relacionados e podem estrear pelo clube. Começar a mudar, não, a gente tem que manter os pés no chão e humildade, trabalhar todos os dias, colocar um degrauzinho todos os dias e a gente está pensando assim diariamente. Zeca é um lateral muito versátil, porque ele pode jogar nos dois lados do campo, o que não é muito comum no futebol. Na estreia dele contra a Caldense e no clássico contra o Botafogo, o técnico Marcelo Cabo o utilizou na direita. Mas nas últimas 4 partidas, ele atuou na esquerda, onde jogou a maior parte da carreira, mesmo sendo destro. Então, engraçado, né? Eu comecei de lateral meia no Santos, né? E aí virei lateral esquerdo no sub-15, virei lateral esquerdo e assim foi. Joguei minha vida toda na lateral esquerda, sendo destro, né? E fui me adaptando, treinando com a perna esquerda, fui indo e fui embora. E foi como titular da lateral direita que o Zeca conquistou a medalha de ouro nos Jogos do Rio em 2016, o único título que faltava para o futebol brasileiro. Mas foi uma coisa inédita, como o Brasil não tinha. Fiquei muito feliz e a ficha até hoje não cai. As pessoas me perguntam, mas eu acho que só quando eu tiver um filho
e eu estiver sentado no sofá falando para ele, ó, o pai ganhou. Zeca! A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que fez um projeto de lei, lembra, para mudar o nome oficial do Maracanã, ela mesma agora vai pedir para que o governador em exercício, Cláudio Castro, vete a mudança. A justificativa é que o momento é de concentrar o trabalho no combate à pandemia. Pelo projeto de lei aprovado na própria Alerj há menos de um mês, o estádio passaria a se chamar Rei Pelé, em vez de jornalista Mário Filho. Não mexe com isso não, deixa Mário Filho mesmo. O Minas venceu o Praia Clube e é o campeão da Superliga Feminina. Quem acha que 2 bicampeões olímpicos não choram em uma decisão de título nacional, nunca viu a Superliga. Jogássemos emoção, como você gosta de dizer, até o final. 4º título nacional da história do Minas, o 3º de Superliga. Paulo Coco, técnico do Praia e auxiliar de Zé Roberto na seleção, treinou Thaísa, do Minas, nas campanhas douradas de Pequim, em 2008, e Londres, em 2012. Ontem, Paulo chorou o vice e Thaísa o título. A recompensa depois da lesão grave que ela sofreu no joelho esquerdo. Para mim foi uma inspiração muito grande, porque eu passei por uma situação de que as pessoas não acreditavam que eu voltaria a jogar. E os que acreditaram que eu voltaria a jogar não acreditavam que eu voltaria a alto nível. Então, assim, foi graças a Deus, digamos assim, um desabafo. A vitória veio depois de 5 sets. O Minas venceu o primeiro, mas perdeu os 2 seguintes de forma arrasadora. Parciais de 25-13 e 25-12 para o Praia. No 4º set, o time da capital mineira recuperou o domínio, comandado por uma das craques do país na atualidade, Macris. A levantadora ganhou o prêmio de melhor jogadora da posição na Superliga. Macris serviu muito bem a norte-americana Megan Easy, que fez 24 pontos. Foi quem mais marcou no jogo. No tie-break, o 5º set, vitória do Minas. Lá vem Megan! Sai! Cai! Megan! Ponto do título! É ponto do Minas! O Minas é campeão! Foi fantástico essa final, a gente encarou o Minas de frente, o grupo foi sensacional, lutou o tempo inteiro, mesmo atrás a gente tentou buscar, reverter o placar. Desde as 5 Superligas, entre 2013 e 2017, vencidas pelo Rio de Janeiro, nenhuma equipe havia conquistado a competição em sequência, até chegar o Minas. Foram 2 finais e 2 títulos. Eu falei, eu vou dar tudo do que eu tenho dentro de quadra hoje. É o último jogo da temporada, eu vou dar 120%, vou dar tudo que eu tenho, vou entrar de sacola cheia e sair de sacola vazia. Sacola vazia, mas sem mão para carregar tantos prêmios. Melhor central, craque da galera em votação popular e melhor jogadora da Superliga. Tudo isso é da Thaís. Tá bom ou quer mais? Sempre quer mais, né? A Coreia do Norte desistiu, gente, de participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Segundo o governo norte-coreano, a decisão foi tomada no fim do mês passado, mas apenas hoje publicada no site oficial do Comitê Olímpico do país. O comunicado informa que a delegação da Coreia do Norte não vai comparecer aos Jogos de Tóquio para preservar a saúde dos atletas. O porta-voz do governo japonês se limitou a dizer que a preocupação com a segurança dos participantes é uma prioridade. Apesar de a pandemia ter sido a justificativa oficial, essa desistência tem ares de boicote, algo muito comum nos Jogos Olímpicos da década de 1980. A própria Coreia do Norte foi um dos países que mais utilizaram esse recurso político. Sem relações diplomáticas com o Japão, os norte-coreanos não participaram dos Jogos de Tóquio em 1964. Em 80, americanos e muitos aliados, entre eles o Japão, se recusaram a comparecer aos Jogos de Moscou. Em Los Angeles, 84, o troco da União Soviética. Coreia do Norte e boa parte do bloco comunista não mandaram representantes aos Estados Unidos. Em 1988, ao lado de Cuba, a Coreia do Norte ficou de fora das Olimpíadas de Seul, na vizinha Coreia do Sul. Os últimos boicotes oficialmente políticos da história olímpica. Este ano, o primeiro-ministro do Japão chegou a sinalizar a vontade de encontrar o ditador Kim Jong-un durante os Jogos. Mas, nas últimas semanas, as relações voltaram a esfriar, com a retomada do programa de testes com mísseis por parte dos norte-coreanos, assunto de um encontro entre autoridades japonesas, americanas e sul-coreanas, o que irritou o regime do norte.
E mesmo com o projeto de uma candidatura conjunta de Seul e Pyongyang para as Olimpíadas de 2032, o gesto de hoje afasta ainda mais a possibilidade de acordos ou conversas. A Coreia do Norte conquistou 7 medalhas no Rio em 2016, 2 de ouro, e tinha 16 atletas de 8 modalidades olímpicas classificados para Tóquio. A decisão não foi vista como capaz de produzir um efeito cascata, com outros comitês desistindo, exatamente porque quase ninguém acredita que a Covid seja o real motivo da desistência. Mas é a razão para muita preocupação, já que também hoje, eventos teste e classificatórios para os Jogos Olímpicos, como os do polo aquático, saltos, nado artístico e maratona aquática, foram listados como cancelados pela Federação Internacional de Esportes Aquáticos. Além disso, com o aumento no número de contágios, a cidade de Osaka, segunda mais importante do Japão, reafirmou a intenção de cancelar a passagem da tocha olímpica por lá na semana que vem. Já tem a goleada do Flamengo, com 2 gols do Gabigol. Linda bola para Gabriel, bateu! Bateu no gol, Gabriel! Gabigol é o nome da emoção! Prepara a plaquinha onde tem gol do Gabigol! Haja braço para levantar tanta placa em vários estádios, diferentes idiomas, com uma só camisa. 73 vezes Gabigol, o maior artilheiro do Flamengo do século. Estou muito feliz em jogar pelo Flamengo, em morar no Rio, ser feliz no Rio e estar com meus companheiros que me motivam cada dia mais. Eles me consagram, eles me puxam para cima. O Flamengo amassou o Madureira no Carioca. 5-1 com 2 do Gabigol. Era o que ele precisava para igualar a marca do Renato Abreu. 73 gols em 105 jogos. Espero que a gente consagre aí com o título domingo, que eu passe o Renato no domingo com gol e com o título. Nem precisa esperar o jogo contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil. O Gabigol já é o recordista, se a gente levar em conta só os jogos oficiais. Se não foi uma pré-temporada completa, só com 14 dias trabalhando, mais ou menos, acho que serviu para revigorar, né, a energia do elenco, né? Começou com o pênalti do Breno no Bruno Henrique. Gabigol na cobrança, 1-0. Sempre ele, Gabigol! 5 minutos depois, Felipe Luiz cruzou para o Gerson fazer o segundo. Matada linda, virada mais rápida e a bola na rede. O volante não marcava desde dezembro do ano passado. A galera fica de olho, hein? Como eu já falei várias vezes, né? O Coringa não faz toda hora gol, de vez em quando. Fazer o quê? Deixa pro Gabigol então, que tava com uma vontade danada de fazer mais um. Sai da frente, 3-0. O rebote do goleiro caiu nos pés do Gabigol e dele pra rede. De passe em passe, o Flamengo fez o quarto. Gerson, Isla e Diego. O Diego emendou, guardou! Arrasador, Diego! Diego Ribas, Diegão da massa. 4 gols só no primeiro tempo. O Madureira, que até então estava invicto no Carioca, conseguiu um golzinho com o Luiz Paulo na volta do intervalo. Uma desatenção ali do Flamengo, rapidamente apagada pelo Arrascaeta. Que solução que ele teve pro lance! Rabiscou o back, viu cantíssimo aberto e botou. Com categoria ele acertou. 5-1. Flamengo é o líder do Carioca, mas agora só tem olhos pro Palmeiras. No domingo tem Supercopa do Brasil. O campeão brasileiro enfrenta o campeão da Copa do Brasil no Mané Garrincha, em Brasília. O que aconteceu na temporada passada já está lá, guardado na temporada passada. Vamos tentar escrever uma nova temporada já num primeiro confronto importante nesse domingo. Domingo, então, disputa de título da Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras ao vivo na Globo, 11 da manhã, tá? E o podcast GE Flamengo fala da goleada de ontem e do que esperar pro jogo de domingo. ge.globo/GE Flamengo. Tudo dito, uma boa tarde para você, amanhã a gente se encontra aqui. Tchau.